Olá, sejam bem-vindos ao Geologia Geral e hoje vamos falar sobre marcadores cinemáticos. A geologia estrutural é uma das áreas mais importantes e complexas da geologia, auxiliando no entendimento da geotectônica, formação de depósitos minerais e estratigrafia de determinada região. Dentro dessa grande área, os marcadores cinemáticos são muito importantes, pois ajudam a interpretar como ocorreram as deformações e as direções de cisalhamento das rochas. Vamos mostrar nesse vídeo 8 dicas para conseguir identificar essas deformações sem precisar quebrar muito a cabeça. Primeiro, tentar imaginar qual seria o movimento mais natural para a formação daquela estrutura. Todos os marcadores têm sua assinatura própria, que dizem a direção da rotação que ocorreu para que fossem formados. Buscar diretamente essas informações é a maneira mais simples de identificar o movimento que formou aquela rocha. Observando dobras de arrasto, a nossa dica número 2. A mais fácil de ser observada, visto que temos no local a falha responsável pela deformação e as estruturas que foram deformadas. Independente de qual seja o registro da deformação, um veio, outra falha deslocada ou a foliação curvada, é sempre simples de identificar qual o movimento aparente dessa deformação. Basta observar qual o sentido do deslocamento que desalinhou a estrutura ou curvou as camadas à medida que se aproximam da zona cisalhante. Lembrando que devemos utilizar como referencial o bloco superior. Desta forma, se invertermos a visada, o bloco de cima continua indo para a direita. Número 3. As estruturas do tipo SC. Essas estruturas são relativamente simples, considerando que uma rocha sofre o cisalhamento, desenvolvendo os planos C, e as camadas da foliação são estiradas em determinada direção, onde com o aumento da intensidade do cisalhamento, as estruturas ficam cada vez mais paralelizadas. Para identificar o movimento aparente, basta imaginar qual direção teríamos que puxar para que ela se estirasse daquela forma. Ela é bem similar à dobra de arrasto, mas essa deformação pode ocorrer entre dois planos principais e por isso devemos observar o conjunto. Mas se quiser individualizar, ela diz a mesma direção do movimento do que o todo. Então, uma estrutura que acima está para a direita e abaixo para a esquerda teria o mesmo movimento destral. Número 4. Como é o marcador cinemático do tipo delta? Essa estrutura é formada pela rotação do grão. Essa rotação causa a reentrância das camadas externas em contato com o prolongamento das caudas do pórfiro. Para imaginar a direção dessa rotação, olhamos essas reentrâncias da estrutura e então interpretamos a direção do movimento de rotação do marcador cinemático e posteriormente interpretar o movimento aparente de cisalhamento. Por exemplo, um lado está com essa quina para cima. Para imaginar como ela seria formada daquele jeito, a rotação teria que ser para a direita. O mesmo ocorre para o outro lado. Então, se o grão rotaciona para a direita, o movimento que faria ele rotacionar nessa direção é o destral. Caso a rotação seja para a esquerda, o movimento seria sinistral. Número 5. Interpretando a estrutura do tipo sigma. Diferentemente da estrutura delta, essa é formada por uma dissolução e recristalização do grão, causando um prolongamento dele, no qual as estruturas externas o contornam. A forma mais simples de observar o movimento aparente de deformação nesse marcador cinemático é observar se há algum tipo de assimetria que o deixe similar às foliações S nas estruturas SC, ou então que deixe observar as estruturas externas que contornam o grão, onde num lado ela curva para acompanhar a geometria dele e do outro tem um acompanhamento mais suave, juntamente com seu alongamento. Número 6. Inclusões em pórfiros. Muitos pórfiros podem apresentar pequenos cristais inclusos e num sistema de deformação, além da possibilidade desse pórfiro assumir a estrutura do tipo delta ou sigma, as inclusões podem se encontrar rotacionadas internamente, indicando o sentido dessa rotação e, consequentemente, o movimento aparente deste cisalhamento. Número 7. Não se prenda a nomes. Às vezes ficar tentando lembrar se é sigma, se é delta, pode atrapalhar a observação. Dizer o nome é consequência de saber identificar o que a estrutura está lhe dizendo e pode ser feito via consulta posterior. É muito mais importante saber olhar para o marcador cinemático e identificar a deformação responsável pela sua formação do que saber logo de cara na hora que olha. E por fim, número 8, nem todos podem registrar a deformação. É comum que alguns marcadores sejam confusos de identificar a direção de cisalhamento, pois pode apresentar uma certa simetria e ficar difícil de determinar qual o movimento aparente
seja responsável por aquela deformação. Devido a isso, que sempre se deve dizer o movimento aparente e analisar vários marcadores para determinar o que predomina no quadro geral e classificar o cisalhamento como um todo. Se não consegue determinar o movimento em um determinado grão, olha os outros e depois retorna a ele para ver se o movimento dos outros se encaixa nele, se não, considera o mais predominante. Essas são algumas dicas que nos ajudaram muito a identificar as direções de cisalhamento das rochas. Esperamos que sejam úteis para vocês também. Se gostou do conteúdo e gostaria de mais, se inscreve no canal e nos segue nas redes sociais. Estamos sempre abertos a sugestões de temas para produzir conteúdo que os ajude. Obrigado por assistir e até a próxima.